porque Deus tem mexido muito com o meu coração e a mensagem da cruz tem se tornado cada vez mais viva, cada vez mais, cada vez mais importante no nosso meio. E no primeiro domingo nós aprendemos que nós fomos perdoados aos pés da cruz. Nós aprendemos que na cruz nós recebemos aquilo que jamais poderíamos conquistar ou merecer, que é o perdão de Jesus na cruz. Na cruz ele olhou para nós e ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então na cruz nós fomos perdoados. Na cruz nós aprendemos também que nós fomos consolados e ainda somos perdoados e consolados, e encorajados, e encontramos consolo e propósito na cruz. Nós podemos correr para a cruz e encontrar consolo e propósito todas as vezes. Nós aprendemos também que nós fomos curados aos pés da cruz. Amém, irmãos? Fomos curados aos pés da cruz. E hoje, o que eu quero compartilhar com você é que na cruz nós fomos salvos. Salvação através da cruz. Diga comigo assim: salvos através da cruz. E você vai entender que pode parecer simples. A palavra salvação pode parecer algo que você já ouviu tanto, mas você vai ver hoje que é algo tão completo, tão eficaz, algo tão magnífico e definitivo que Jesus fez por você na cruz, que a revelação de quem Ele é e da salvação dele na sua vida vai mudar e tem que mudar a nossa vida. E nós vamos descobrir hoje que na cruz nós fomos salvos. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 15, verso 39. Marcos 15, 39. Oh, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 15, 39. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode ler na sua Bíblia, senão você pode acompanhar aqui com a gente no projetor. Diz assim a palavra do Senhor. Perdão, Marcos 5, 37. 37. Vamos começar no 37. Esse mês todo nós estamos aos pés da cruz, amém? Esse mês todo nós estamos juntos ali nesse lugar, parados ali. Todo mês, durante todo o mês, parado ali nesse lugar, observando de todos os ângulos, aprendendo aos pés da cruz. E hoje nós vamos aprender através do evangelista Marcos, que estava lá, e ele relatou esse momento. E ele relatou a história de um homem aos pés da cruz. E Marcos diz o seguinte, no verso 37. E Jesus, dando um grande brado, e esse brado foi registrado pelo evangelista João. E esse brado que Jesus deu foi: está consumado. A última palavra de Jesus na cruz foi quando os nossos pecados já haviam sido completamente pagos. A salvação já estava concluída, consumada. Tudo já estava feito, o preço havia sido pago. Por isso aqui na nossa igreja nós não usamos a expressão pagar o preço. Nós não dizemos isso aqui. Muitas pessoas dizem: olha, eu paguei o preço pela vida do fulano, eu paguei o preço pela minha família, eu paguei o preço. Nós não usamos essa expressão aqui porque ninguém aqui paga preço nenhum, irmãos. Nós apenas cremos no preço que já foi pago. O único preço pago foi o preço da cruz. E lá na cruz Jesus deu um grande brado. E essa era a 7ª palavra da cruz. E Jesus disse sua última palavra e gritou: está pago. A dívida está cancelada. Está consumado, tetelestai, ele gritou. E tendo gritado isso, Jesus
soltou o ar e expirou. E naquele momento, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E esse véu era um véu que fazia a separação do homem para com Deus. Era um véu imenso, era um véu bem grosso, e ele era grande, alto. E esse véu, ele ficava entre o povo e o Santo dos Santos. Vamos supor, né? Esse lugar aqui não é o Santo dos Santos, tá, irmão? Deixa eu te falar uma coisa, rapidinho. Esse lugar aqui não é mais santo do que esse lugar aqui, tá bom? Amém? Não existe lugar mais santo na igreja. Quem está sentado lá na porta e quem está aqui em cima é o mesmo lugar. Não existe mais separação. E a Bíblia diz que havia um véu. Porque o livro de Isaías diz que os vossos pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Quem já ouviu essa passagem? Os pecados do povo faziam separação entre o povo e Deus, mas já não faz mais. Os nossos pecados já não fazem mais separação entre nós e Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele véu, aquele véu que por décadas separou o homem de Deus. O homem não podia chegar até Deus, o homem não tinha acesso à presença de Deus. Apenas um homem, uma vez por ano, podia entrar ali na presença de Deus de olho fechado e de costas. Ele se preparava o ano inteiro para entrar naquele lugar. Ele entrava de olho fechado, palpiando, de costas, depois de muita preparação, porque se houvesse 1 milímetro de erro, se pingasse uma gota do seu suor naquele lugar santo, ele ali mesmo era fulminado. Tamanha santidade de Deus. Mas então aquele lugar que todos temiam, aquele lugar que todos tinham medo de entrar, lá na cruz, quando Jesus gritou, Jesus gritou, o preço está pago. Então naquele momento, começando de cima para baixo, mostrando que a separação partia de Deus para a terra, e Deus rasgou aquele véu, e o próprio Deus rasgou aquele véu e disse: agora todos aqueles que quiserem podem chegar até mim, todos aqueles que desejarem, sem medo agora, pode entrar agora, porque o meu filho pagou o preço. Os pecadores podem se chegar com confiança agora na minha presença. Então o véu se rasgou de alto a baixo, e no verso 39 diz que o centurião que estava de frente dele, irmão, aquele centurião, aquele homem, sabe quem era aquele centurião? Aquele centurião, depois eu vou falar mais dele, mas foi exatamente ele que foi colocado sobre ele a responsabilidade de direcionar, açoitar, ferir, carregar, crucificar junto com os seus outros guardas e supervisionar a crucificação de Jesus. Então aquele homem era diretamente responsável pela crucificação. E ele estava ali, irmãos. A Bíblia diz que aquele homem estava de frente da cruz. Aquele homem estava ali olhando. Um lado, um ladrão criminoso. Do outro, um outro ladrão criminoso. E no meio, um homem que aquele centurião ainda não conhecia. Mas quando aquele centurião estava ali aos pés da cruz, ele escutou Jesus dizendo o seguinte, lá em cima. Jesus olhando para aquele centurião que havia crucificado ele. E enquanto um ladrão zombava, o outro clamava por misericórdia, e o centurião escutou aquele homem na cruz dizendo o seguinte: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aquele centurião pensou: estranho, nunca ouvi nenhum crucificado falar algo parecido. Eu sempre escutava os crucificados gritando de dor. Eu sempre escutava os crucificados dizendo: eu não merecia estar aqui, eu sou inocente.
Eu sempre escutava os crucificados xingando, blasfemando. Mas esse homem, eu estou escutando agora ele perdoando o ladrão e dizendo que aquele ladrão vai estar com ele no paraíso. E aí depois aquele centurião olhou para aquele homem. E aquele homem lá na cruz disse para ele o seguinte: Pai, perdoa ele porque ele não sabe o que faz. E aquele centurião falou: como assim? Ele está me perdoando? Eu nunca vi um ladrão, um criminoso crucificado me perdoar por aquilo que eu fiz. E por último, aquele centurião escuta agora aquele homem dizer: está pago, tudo está feito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morre. E então aquele centurião pega a sua lança, enquanto um guarda quebra as pernas do ladrão da direita, para que ele morresse mais rápido. E aí quebra a perna do ladrão da esquerda, para que ele morresse mais rápido. E quando vai quebrar as pernas de Jesus, o centurião, que já estava mexido com tudo aquilo, disse para se cumprir uma profecia. Ele não sabia disso, mas ele disse: olha, não, deixa eu verificar. E ele pega a lança, e ele crava aquela lança no lado direito de Jesus. E aquela lança perfura o coração de Jesus. E o coração de Jesus, que já havia parado, agora estava envolto em sangue e água. E quando ele crava aquela lança, que ele puxa, sai da lateral de Jesus sangue e água sobre aquele centurião. E a Bíblia diz que aquele centurião, ele diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Aquele centurião foi o primeiro homem a ser salvo na cruz. Foi o primeiro homem a receber o benefício do perdão da cruz, o sangue de Jesus. E o primeiro gentio, o primeiro não judeu a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Então aquele gentio, aquele centurião, ele representava cada um de nós, que estamos ali aos pés da cruz. E que o sangue de Jesus toca as nossas vidas, e somos perdoados, e somos consolados, e somos curados, e no final nós reconhecemos verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Eu ia compartilhar uma curiosidade com você, que eu compartilhei no culto da manhã, mas vocês são muito sérios, eu não vou compartilhar com vocês não. Eu compartilhei de manhã uma curiosidade sobre esse centurião aqui, mas vocês são muito sérios, vocês estão me olhando com cara muito séria. Uma outra hora eu compartilho sobre o Longinus. Vou deixar vocês curiosos. Mas quem era o centurião, irmãos? Porque quando você vê esse homem declarando que Jesus era o Filho de Deus, você precisa entender quem era ele. Sabe quem era centurião? Centurião não era apenas um soldado romano. O centurião era escolhido entre os soldados romanos. Geralmente um centurião, ele tinha de 15 a 25 anos de experiência em guerra, em batalha, em treinamento e liderança. Ele era um sargento mais experiente. Ele era alguém, um soldado que já foi muito para a guerra, que comandava, que demonstrou liderança. Um homem que demonstrou disciplina, confiança, experiência, que demonstrou uma integridade e que demonstrou honra e serviço a César, a sua pátria, Roma. Não era qualquer um, não era um homem leviano. Era um homem experimentado na guerra, na batalha, acostumado com sangue. Aquele homem era duro, endurecido pela guerra. Aquele homem não acreditava em Deus. Ele acreditava em Júpiter, em Vênus, nos deuses do Olimpo. Na verdade, aquele homem provavelmente acreditava na sua espada, porque era assim que os romanos viviam, pela espada. E aquele homem estava acostumado a crucificar pessoas, fazia parte da rotina deles. Mas aquele homem, irmãos, endurecido pela guerra, aquele homem viu em Jesus o que ele nunca tinha visto em ninguém. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, se aquele centurião
Se ele pôde ser salvo pela cruz, não existe ninguém que seja difícil demais para Jesus salvar. Amém ou não amém? Se aquele homem foi salvo, eu quero te dizer, não existe ninguém difícil demais. Seu marido, seu filho, sua família, eles podem ser salvos também pela cruz. E aquele homem, irmãos, aquele centurião, ele faz uma declaração que eu fiquei pensando, irmãos. Imagina agora, Paulo. Em primeiro lugar, aquele homem, ele não disse o seguinte, presta atenção. Por que a declaração dele foi muito importante? Em primeiro lugar, porque havia sido ele que tinha sido crucificado, aquele homem Jesus. Imagina agora, Paulo, que você, sei lá, deixa eu pensar num exemplo aqui. Imagina que você, sei lá, deixa eu pensar num exemplo aqui. Você é uma pessoa ruim, tá? Não, mas de verdade, assim, você é uma pessoa ruim, sabe? E aí você, de repente, não sei, não foi com a cara de um jovem aí na rua. Aí você pega, briga com aquele jovem, bate bastante naquele jovem, hospitaliza aquele jovem. Aí depois você vai descobrir que aquele jovem era filho, sei lá, do chefe do BOPE do Rio de Janeiro. Sabe? Você descobre que aquele jovem era neto dos Grace. Você descobre que aquele jovem era parente do juiz do STF. Uma questão assim, você fala, meu Deus do céu, tô encrencado, por quê? Eu fiz mal a alguém e o pai desse alguém é brabo. Imagina só. Agora tu imagina, irmão, que aquele centurião disse o seguinte: eu crucifiquei esse ladrão aqui, merecia. Eu crucifiquei esse ladrão aqui porque merecia. Estou indo para casa me sentindo que o meu trabalho foi feito bem. Agora tu imagina, Cauã, quando ele recebeu a revelação, quando a mente dele abriu, e ele disse: esse homem que eu matei era o Filho de Deus. Tu imagina o pavor que esse homem deveria ter sentido? Tu imagina, irmão? Hein, Bruno? Matar o Filho de Deus. Mas, irmãos, a coisa mais maravilhosa é que a Bíblia não diz que aquele homem, ele saiu apavorado, ele saiu assustado, com medo. Não! Ele saiu dali e se tornou um cristão. Ele saiu dali encorajado, porque apesar de ter matado o Filho de Deus, ele recebeu a revelação de que o Filho de Deus tinha sido morto por ele, para a salvação dele, e agora os seus pecados tinham sido perdoados. E mesmo que ele tivesse feito algo tão terrível como matar o Filho de Deus, ele entendeu que o perdão de Jesus era maior do que o mal que ele tinha feito para Jesus. Quem entendeu aqui, irmão? O perdão de Jesus é tão maravilhoso que alguém que matou o Filho de Deus consegue sair encorajado e amado, porque ele entende que o perdão de Jesus é maior do que tudo aquilo e toda a ofensa que eu poderia ter feito a ele. Então a história diz, a Bíblia não fala mais desse centurião, mas a história diz que ele volta para sua terra, vai para Capadócia, e lá ele se torna um cristão e morre como um mártir da fé. Ele é morto pela sua fé. Ele se tornou um grande cristão. Eu vou falar, irmãos, o nome dele rapidinho. O nome dele é conhecido na história pelos historiadores como Longinus, no latim, Centurião Longinus. Depois você pesquisa lá. E aí quando veio para o Brasil a história dele, aqui no Brasil o Longinus se tornou Longino.
E ele se tornou, alguns, né, os historiadores, e a igreja chama ele de São Longino. São Longino. São Longino, São Longino. Desculpa, irmão, foi mais forte que eu. Mas é verdade, irmão, eu pesquisei. Os historiadores que dizem, né? Lembra da história do São Longuinho? Não é Longuinho, é Longino. É São Longino, São Longino. Se você me ajudar a achar, eu dou 3 pulinhos. Eu, como sempre fui crente desde criança, nunca pedi nada para o São Longuinho. E isso eu não estou devendo nada para ele, porque eu nunca pedi nada para ele. Mas se você é crente também, a gente não pede nada para o São Longuinho. Se você perder alguma coisa, pede ao Espírito Santo que ele te ajuda a achar. Amém ou não amém? Deixa o Longuinus quieto, que ele está lá no céu, dormindo com os santos, aguardando a ressurreição. Então ele não vai te ajudar a achar nada. Mas por que ajudar a achar, rapaz? Olha, tem mais uma curiosidade. Dizem que o Longuinus, centurião, ele tinha um problema de vista. Já não sei, por causa da guerra, não sei, ele já era quase cego. E aí, quando ele perfura o lado de Jesus com a lança, quando o sangue e a água tocam os seus olhos, ele é curado da cegueira. E aí ele passa a ver e ajudar a encontrar as coisas. Ah, meu Deus do céu. Você vem pra cá e ainda aprende umas pérolas dessa, né? Mas é verdade. Mas enfim, o Longuinus. Mas irmãos, o Longino foi salvo pela cruz. Amém, irmãos? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Voltei agora. Preste atenção. Essa declaração é uma das declarações mais poderosas que existem. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, escuta aqui. Se o centurião, se o Longuinus, ele tivesse dito o seguinte: olha, verdadeiramente esse homem era justo, eu posso ir embora para casa, está tudo bem. Ele era justo, foi condenado injustamente, mas está tudo bem. Olha, verdadeiramente ele era um bom homem, porque para muitos Jesus é um bom homem. Eu tenho pessoas, amigos, que eu converso com eles, eles gostam de Jesus. Eles até dizem para mim assim: João, a sua igreja é muito legal, hein? Eu fico acompanhando lá, vocês são muito animados, vocês são seres iluminados. E aí você fala de Jesus para essa pessoa, ela fala: claro, Jesus é um bom homem. Jesus pregou o amor, ele pregou a paz. Eu gosto muito de Jesus, ele é uma boa pessoa. E se o centurião tivesse dito: Jesus foi uma boa pessoa, vou sempre me lembrar dele como uma boa pessoa que perdoou na cruz. Irmão, não existe nenhuma decisão que você tenha que tomar se Jesus é só uma boa pessoa que morreu na cruz. Mas agora, quando você reconhece e diz: esse homem é o Filho de Deus, então exige uma decisão. Quando nós reconhecemos que aquele homem na cruz era mais do que um bom homem, mas ele era o próprio Filho de Deus que veio em terra, em carne, e foi crucificado na cruz pelos nossos pecados, e quando você diz: ele é o Filho de Deus, e eu creio nisso, então uma decisão é exigida sua. Você não tem como ir aos pés da cruz, reconhecer que ele é o Filho de Deus, virar as suas costas e ir embora neutro. Não existe neutralidade para quem reconhece que ele é o Filho de Deus. Se você reconhece que ele é o Filho de Deus, então ou você aceita ou você rejeita o Filho de Deus. Amém, irmão? Por isso a gente fala do batismo. Por isso a gente fala de aceitar Jesus quase todo culto aqui. Porque, irmãos, quando você ouve o Evangelho, você é o centurião, de frente para a cruz. E você pode até não estar literalmente lá na cruz, mas você está escutando aqui que ele é o Filho de Deus. Então você é colocado diante de uma decisão, porque o próprio Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por você. Agora decida se você vai embora para casa rejeitando ele. Não, pastor, eu não quero rejeitar Jesus, não, mas também não quero aceitá-lo. Não existe isso.
depois que você descobre que Ele é o Filho de Deus, ou você vive para Ele, ou você rejeita Ele. E eu te digo, irmãos, rejeitar o Filho de Deus não é boa coisa. Pior que matar o Filho de Deus é rejeitar o Filho de Deus na cruz. Isso muda tudo na nossa vida. Isso muda o nosso amanhã, isso muda as nossas atitudes. Se Ele é o Filho de Deus, eu tenho que viver de forma diferente. Sim ou não? Se Ele é o Filho de Deus, as minhas escolhas têm que refletir o fato de que o Filho de Deus foi crucificado por mim. Se Ele é o Filho de Deus, amanhã eu tenho que ter uma vida, um comportamento, uma atitude diferente, porque ao final de contas Ele era o Filho de Deus morto na cruz, e Ele morreu para me salvar. Diga para esse irmão que está do seu lado: uma decisão é exigida. E qual foi a decisão do centurião, Marcelo? Ele confessou publicamente e não negou. Ele disse para todo mundo: olha, esse daqui, imagina aquele centurião, gente. Ele dizendo, Ele é o Filho de Deus. Largando agora sua armadura, sua espada, falando: gente, chega disso. Eu vou embora para minha terra porque eu quero viver para Jesus. Ele confessou. E ali ele foi salvo. Pastor, como que você sabe que ele foi salvo se a Bíblia não registra a história dele? Sabe por que eu sei? Eu vou te mostrar por que eu sei. Porque no livro de João, no capítulo 20, no verso 31, leia aqui comigo, rapidinho. João 20, 31, diz assim: estes milagres, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus na cruz tem vida. Atos 8:37, Filipe junto com o eunuco diz para ele o seguinte: olha, Filipe, eu quero me batizar. Por isso é que nós aqui nessa igreja, nós batizamos quem quer, não quem merece, porque ninguém merece ser batizado. Ninguém está pronto para ser batizado, porque o batismo não é uma credencial de santidade. O batismo é um certificado de pecado e arrependimento. Então o eunuco disse: olha, eu quero ser batizado, o que eu preciso? Filipe disse o seguinte: é lícito, se você crê de todo o seu coração. Então Filipe respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali mesmo ele foi batizado e foi salvo. No livro de Romanos capítulo 10 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? E no livro de 1 João 4,15 diz assim: qualquer um, seja um centurião romano, seja um soldado, seja um pecador, seja o Tiago, seja o Douglas, seja a Raquel, seja a Mônica, seja o Marcelo, seja aquele que acabou de entrar aqui, qualquer um que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Essa é a verdade. O diabo tenta colocar dúvida no seu coração: será que você é salvo mesmo? Será que você foi salvo mesmo? Você é um sem vergonha, você é um crente sem vergonha, você não consegue, você não é perseverante. Não, Deus não está em você não. Olha o que você sente, olha o que acontece, olha o que você passa. A Bíblia diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Então, se você está aqui nessa noite e você crê e confessa, declara: sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio nisso. Então, imediatamente, irmãos, você está em Deus e Deus está em você. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E essa palavra salvação é uma palavra maravilhosa, uma palavra completa. A gente acha que salvação é só ser livre do inferno e ir para o céu. É também, é a primeira parte, mas é só o início. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. A palavra salvação, lá no Novo Testamento, naquela época, eles usavam a palavra sozo. Eles usavam essa palavra. E essa palavra é literalmente a palavra SOS. Estou cheio de curiosidade hoje, né? SOS, é salvação.
Mas essa palavra sozo, ela quer dizer, sabe o seguinte? Libertos, salvos, curados, restaurados, restabelecido a sua identidade original, segurança. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e crer que Jesus é o Filho de Deus, imediatamente tem libertação, salvação, segurança. Lá na cruz, irmãos, você não foi apenas livre do inferno. Você não tem apenas uma esperança de um dia ir para o céu. Essa é a sua certeza. Mas você já tem aqui, hoje, agora, salvação completa e definitiva na tua vida. Preste atenção aqui em mim. Eu sei que você está prestando atenção. Eu não sei porque que eu fico falando isso, né? A palavra salvação, ela é completa e definitiva. Cura, libertação, salvação, segurança. Tem muitas pessoas que acham, irmãos, que libertação é um longo processo que se passa. Você crê em Jesus como Filho de Deus, e aí depois inicia-se um grande processo, da qual você passa por orações e orações, e imposição de mãos, e congressos, e retiros, e livros, até que enfim você seja liberto. Não! Não é essa a verdade da palavra de Deus. O que você lê na Bíblia é: vocês foram completamente salvos. Vocês não foram salvos pela metade. A salvação não é de 10 em 10 em 10%. A salvação é completa. Você foi completamente liberto do diabo e do pecado. Como que eu sei disso? Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele não tirou o povo do Egito, não libertou aos poucos. Ele libertou de uma vez só. Faraó não tem mais poder sobre vocês. Ah, pastor, mas eu ainda preciso mudar algumas coisas na minha vida. Sim, mas você já está liberto. Você só precisa mudar a sua mentalidade agora e crer na libertação que você já recebeu. Você precisa parar de ficar expectando. Existe a palavra expectando? Você precisa parar de ficar imaginando o dia que você vai ser liberto. Se você crê em Jesus, você já foi liberto. Agora passe a andar na liberdade que você já recebeu. Você não vai ser curado um dia, você já foi curado lá na cruz. E outra, tem muitos crentes que ainda creem em maldição hereditária. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Lá na cruz, Jesus Cristo levou todas as nossas maldições, não ficou nenhuma para trás. A Bíblia diz no livro de Gálatas que Ele se tornou maldição por mim. Se Ele levou a minha maldição e se tornou maldição por mim, qual maldição que sobrou na minha vida? Nenhuma. Não importa quem foram meus avós, que religião que eles foram, aonde que eles colocaram meu nome, que levaram meu cabelo, sei lá o que, aonde que eles visitaram, de onde que minha família veio, se eram pobres, se eram miseráveis, se eram escravos, não importa, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura, o Filho de Deus me libertou completamente. A Bíblia diz que Ele levou a minha maldição e Ele me deu a bênção. Irmãos, eu estou debaixo de bênção e não debaixo de maldição. Se o Cristo me abençoou, qual maldição que sobra? Nenhuma. Não há maldição hereditária para quem está debaixo da cruz e crê que Jesus é o Filho de Deus. Você foi completamente livre, salvo. E essa salvação precisa alcançar a tua vida, irmão. Amém ou não amém? Diga para esse irmão que está do seu lado: na cruz você foi restaurado, curado, salvo, restaurado, perdoado, liberto. Você crê nisso? Salvação. Deixa eu te falar uma coisa, irmão.
Eu creio que existem muitas coisas importantes nesse mundo, que são importantes para ajudar o ser humano. Eu creio que, para quem está desempregado, empresários que produzem emprego são uma bênção. Eu creio que para quem está passando fome, para quem não tem alimento em casa, assistência social é uma bênção. Eu creio que para quem está com dores imediatas, médicos são instrumentos de Deus para aliviar a dor humana. Eu creio para quem está com problemas de ordem mental ou sentimental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras são uma bênção. Eu creio que terapeutas familiares, tudo isso, irmãos, é uma bênção. Mas eu creio, irmãos, que a única coisa nesse mundo, o único poder e a única verdade capaz de solucionar definitivamente o problema humano é o Evangelho da cruz. De todas as coisas boas e importantes que existem no mundo, todas elas são fracas para solucionar o problema do coração humano. Apenas o Evangelho. O Evangelho salva casamentos. O Evangelho restaura vidas. E a mensagem do Evangelho foi dada à igreja. Por isso a igreja é a esperança do mundo. Essa mensagem foi dada para você, irmão. A mensagem da salvação. Diga para esse irmão que está do seu lado: você tem a mensagem mais importante desse mundo. Ei, irmão, a ONU é importante, sim ou não? Claro. Aqueles programas médicos sem fronteiras são importantes. Programas humanitários são importantes. O exército brasileiro é importante. Nós honramos o exército brasileiro, amém? A política é importante. Mas, irmãos, aquilo que você carrega, o Evangelho da cruz, você carrega a única coisa capaz de solucionar e mudar o coração humano. Tudo que você precisa, você encontra na cruz. E essa salvação, ela tem que tocar a tua vida. Porque Romanos capítulo 8, verso 32. Olha como Paulo vivia, meus irmãos. Olha isso. Olha no que Paulo cria. Paulo disse o seguinte: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou na cruz, antes o entregou por todos nós. E ele se fazia uma pergunta constantemente: como ele não me dará juntamente com ele todas as coisas? Sabe o que ele dizia? Jesus foi mais do que suficiente para mim na cruz. Essa semana, irmãos, apesar de ser uma semana apesar de ser uma semana feliz pelo meu aniversário, foi uma semana um pouco difícil, no dia do meu aniversário mesmo, sabe? Alguns problemas acontecendo, algumas afrontas do inimigo. O diabo levou algumas pessoas, não as pessoas, foram os membros da igreja lá. Foi vocês não, irmão, foi tu não, hein, Douglas? O Douglas passou lá em casa, não foi tu que o diabo levou lá não, foi Deus que te levou lá, cara. Mas foi tu não, Janaína. Janaína me olhou assim, né? Janaína passou lá em casa ontem, né, Janaína? Mas aí no dia do meu aniversário, Thiago, eu querendo curtir o dia do meu aniversário, aí o diabo levou um enviado lá para me atribular. Rapaz, foi assim uns 15 minutos de conversa, mas olha, cara, fiquei amargurando aquilo o dia inteiro. Aí depois uns problemas no trabalho, umas coisas assim, sabe? Aí eu comecei a me preocupar com o futuro, me preocupar com o dia de amanhã, me preocupar com até o final do ano, como é que vai ser a minha família, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, e eu amargurado pelo aquilo que eu tinha escutado, pela afronta que eu tinha recebido, e pensando, e aquilo me amargurando, e toda hora, irmãos, que eu parava, aquele pensamento vinha. Aí toda hora que eu parava, aquele pensamento vinha. Toda hora que eu ia tomar um café, aquele pensamento vinha, e eu amargurado, chateado. Aí eu me lembrei: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes ele entregou o filho dele por mim. Como eu vou andar preocupado? Como ele não me dará
todas as coisas. Ele me salvou, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me faz andar em segurança, Ele me faz andar em esperança, Ele me faz andar em fé, e todas as coisas Ele vai me dar, porque o que Ele tinha de melhor e mais precioso Ele já me deu. Agora tudo Ele me dará. E eu comecei a andar, Rafael. Toda hora que eu pensava, eu intencionalmente trazia o meu pensamento: opa, eu estou aos pés da cruz. Aos pés da cruz eu não preciso me preocupar, porque eu estou salvo. Aí eu ia andar, de repente aquele pensamento ruim vinha, eu substituía pela palavra de Deus. Ele me entregou o seu próprio filho, Ele também me dará todas as coisas. Eu não preciso. Sai para lá, Satanás. Eu creio que lá na cruz o Filho de Deus me salvou. Você não pode fazer nada para me abalar, diabo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Leve a tua vida, viva a tua vida, ande constantemente com a convicção de que lá na cruz estava o Filho de Deus, e se Deus não poupou o seu Filho por você, Ele te dará todas as coisas necessárias. Ele te manterá em segurança, Ele vai guardar tua família, Ele vai guardar teus filhos, Ele vai cuidar do teu amanhã. Porque nós até cantamos que o melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus foi entregue na cruz. Leve a tua vida nessa segurança e nessa convicção: eu estou salvo, eu estou liberto, eu estou curado, eu estou seguro. A minha família está nos pés da cruz. Quando eu tenho alguma divergência, alguma desinteligência no meu casamento, desinteligência é uma palavra bonita, né? Quando eu e minha esposa temos alguma desinteligência, sabe o que eu faço? Eu vou para os pés da cruz. Eu me coloco aos pés da cruz, eu coloco a minha vida aos pés da cruz. Eu me nego a me preocupar com coisas que estão fora do meu controle, eu levo tudo para a cruz. Eu levo os meus filhos para a cruz, eu levo os meus pensamentos para a cruz, para que em tudo o Senhor seja mais do que suficiente na minha vida. Quem está entendendo aí diz amém. E eu quero terminar com 1 João capítulo 5, verso 5. Viver sobre essa revelação, sobre essa perspectiva de vida, muda tudo, irmão. Porque 1 João 5,5 diz o seguinte: olha que maravilhoso, irmão. Quem é que vence o mundo? Quem é, irmão? Quem é? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ei, irmão, não é complicado não, é muito simples. Eu vou escrever um livro, 10 passos para vencer o mundo. Que besteira. Vou fazer um congresso, irmão. Congresso, aprenda a vencer o mundo. Que besteira, irmão. É tão simples. E às vezes você ouve coisas que te fazem acreditar que você não vence o mundo, que você não consegue vencer o mundo, que você não está vencendo o mundo. Mas a Bíblia diz: quem é? João perguntou: quem é aquele que vence o mundo? Ah, é muito simples, eu te respondo: é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ah, pastor, não é possível, é tão simples assim? É simples assim. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você já venceu o mundo, porque você está em Deus, Deus está em você, e a salvação já é tua. Então, irmãos, acorda amanhã assim. Acorda amanhã cheio de ânimo, cheio de expectativa, cheio de alegria. Tudo aquilo que é o mundo, que vem para te afrontar, para te abater, que vem para te paralisar, te desanimar, acorde amanhã e diga simplesmente isso, simples assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Pronto, irmão, você já vai vencer o mundo. É simples, não é simples? É ou não é, Vinícius? Não é complicado, irmão. Que maravilha! Porque o poder não está em você, o poder está em quem você crê. Se você crê que Ele é o Filho de Deus, então você vai vencer o mundo. Se coloca de pé no seu lugar. Ei, irmão, você tem que sair daqui encorajado hoje. Você tem que sair daqui encorajado hoje.
Aquele centurião, a vida dele nunca mais foi a mesma, porque ele confessou que Jesus era o Filho de Deus. E quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, você recebe algo eterno, completo, definitivo, poderoso. Irmão, é que parece que isso perdeu o seu poder. Parece que crer que Jesus é o Filho de Deus se tornou uma coisa tão banal que, é só isso. Não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas... Aí tem sempre um mais, né? Não, irmão, não tem mais, não. Não precisa de mais nenhum. É simples assim, não é, Jaque? É simples assim. Você não tem que fazer mais nada. Você só tem que crer que Ele é o Filho de Deus e deixar o poder dele operar na tua vida. A gente tem que ser uma igreja que crê menos na força do nosso braço e crê mais no Filho de Deus. Creia mais no Filho de Deus, irmãos. Você vai ver se a libertação não vai chegar, porque Ele já te libertou. Tome a sua decisão hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Isso muda tudo na nossa vida. Crer que Ele é o Filho de Deus não é coisa simples, não. É o maior poder que existe. É quando alguém crê que verdadeiramente havia um plano na cruz. Não era um homem qualquer, foi tudo planejado. Era o Filho de Deus.